Olá, o JR Business está começando. Líder global no negócio de energia, a Siemens Energy está presente em mais de 90 países. A empresa alemã atua nesse crescente mercado de energias renováveis, no momento em que toda a indústria busca por práticas sustentáveis. O JR Business de hoje recebe André Clark, vice-presidente sênior da Siemens Energy. André, tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Antes de começar o nosso bate-papo, vale lembrar que você acompanha todos os episódios do JR Business na Record News, nas plataformas digitais da Record ou ainda na versão podcast no seu tocador favorito. André, explica pra gente, por favor, como é que atua a Siemens Energy? A Siemens Energy é uma empresa global que faz geração de energia, tanto eólica quanto gás. Fazemos todos os equipamentos de transmissão que levam a energia de onde é produzida para o consumo e toda a área de energia industrial, as pequenas turbinas, os compressores, muito utilizados na indústria de óleo e gás. Somos uma empresa presente em mais de 90 países, mais de 100 mil colaboradores. Na América Latina, mais de 7 mil colaboradores, entre México, Brasil e Colômbia, quase 15 fábricas produzindo coisas para os países em que a gente atua. Quais são as principais tecnologias que vocês oferecem? As nossas tecnologias são os grandes aerogeradores, os grandes transformadores e os equipamentos de manuseio da energia, os compressores, os eletrolisadores que produzem o hidrogênio verde. A gente tem uma quantidade de equipamentos especiais, além dos softwares, das tecnologias, dos sensores, para tudo isso funcionar. O mundo vive um momento de transição energética, né? Como é que funciona esse mercado de energias renováveis? A Siemens Energy, ao fazer seu carve-out, seu spin-off do grupo Siemens, foi criada por causa dessa transição energética. O mundo procura energia mais limpa, mais eficiente, produtividade em energia, o mundo todo. E o que tem acontecido, André, é que o mundo está transicionando, ou seja, construindo muita energia eólica, mas, na verdade, não houve transição energética. Os números mostram que houve adição energética. Nós continuamos consumindo a energia que a gente sempre consumiu, mas toda a energia renovável, eólica, solar, que o mundo passou a produzir. Então essa transição está desafiadora porque as sociedades estão consumindo ainda mais energia elétrica. E isso é de se celebrar. Por quê? Quando se eletrifica uma economia, quando você troca motores a combustão, por exemplo, por motores elétricos, aumenta a eficiência. O motor a combustão é no máximo 40% eficiente. O motor elétrico é mais de 90%. Essa procura pela eficiência está pelo mundo todo, junto com a digitalização, os data centers, a inteligência artificial. A humanidade está consumindo muito mais energia elétrica. Também por causa dos ares condicionados. O mundo em desenvolvimento começou a comprar bastante mais ar-condicionado, que com a mudança climática... Até pelo aquecimento global? Por causa do aquecimento global. Tem lugares, mesmo no Brasil, que você passa mal sem ar-condicionado. E o preço desses equipamentos estão baixando, a população tem comprado isso, tanto é que a grande notícia desse ano da Agência Internacional de Energia é que aumentou em 4% o consumo de energia no mundo. Qual foi o maior aumento? Ar-condicionado. Lugares onde não precisava, passou a precisar, e o mundo em desenvolvimento também está comprando bastante ar-condicionado. Mas você disse que não houve a transição energética, e sim o acúmulo energético, né? Se houvesse esse acúmulo energético com combustíveis fósseis, seria ainda pior para o mundo? Seria muito pior para o mundo. O mundo já não está indo bem no seu caminho da descarbonização. Nós estamos aí atingindo, segundo os cientistas, nosso 1,5 grau, 1,2, 1,3. Nós estamos no caminho errado. Nós estamos acelerando o consumo de combustíveis fósseis por causa dessa demanda toda. Se não fosse toda essa construção de eólicas, solares, energias renováveis, seria muito pior. Hoje mesmo o painel internacional falou, olha, o mundo transgrediu a sua nona barreira de proteção ambiental. Isso mostra que os oceanos agora estão acidificando por causa da mudança climática. Então essa luta pela transição energética está em franco debate pelo mundo todo.
Com as guerras e com os conflitos que nós estamos vendo, o que está acontecendo é que a agenda da segurança energética subiu. E aí o pessoal não pergunta se é renovável ou não é renovável. Eu quero a minha energia garantida, não importa o quê. Essa coisa está em franca discussão nesse momento. Todo mundo consumindo muito mais energia. Como é que percentualmente está dividido o consumo de energia no Brasil hoje em dia? Entre energia hidrelétrica, eólica, solar e outras energias? Então, o Brasil é um país que vive muito de hidrelétrica, né? Quase 80% da sua geração é hidrelétrica. Isso significa o seguinte: precisa de chuva. Na seca, o operador guarda a água para economizar e na chuva os reservatórios enchem. Nessa média, o Brasil consegue quase 90% de energia renovável no seu consumo. Por volta de 80% em hidrelétrica, uns 17% entre eólica, entre 5% e 8%, e crescendo muito em solar. O Brasil é um campeão da energia renovável. Uma outra coisa interessante, André, é que o Brasil talvez seja um dos poucos países no planeta que tem excedente de energia. Por causa de todos os programas eólicos e solares que o Brasil fez, BNDES fez, o Ministério de Minas e Energia, ao longo da última década, colocou em prática, o Brasil hoje tem quase 40% de sobra de energia renovável. Isso é uma riqueza que o Brasil tem, isso é raro no mundo. E tem como distribuir esse excedente? Essa é a procura. Como é que você distribui? Você distribui colocando grandes tomadores dessa energia. Hoje, na moda, tá os data centers, né, que consomem bastante energia para os computadores e assim por diante. Mas podem ser outros, pode ser o alumínio, pode ser o aço, as fornalhas elétricas, né, para fazer aço, por exemplo, ou mesmo a própria digitalização da economia, ou o carro elétrico. Várias alternativas estão sendo estudadas, André. André, define para mim, por favor, o que é energia limpa, porque a gente sabe que toda a produção de energia tem algum tipo de impacto na natureza. Então, a energia hidrelétrica tem que alagar uma grande área de vegetação, energia eólica tem o problema dos pássaros. O que é energia limpa na prática? Energia limpa per se não existe. Não existe atividade humana que seja completamente limpa. Só da gente existir, a gente está impactando o meio ambiente de alguma forma, principalmente na nossa situação. Mas hoje, dado que o grande foco global é emissão de carbono para a atmosfera, todas as energias que tiram petróleo, tiram hidrocarbonetos do fundo da Terra, queimam e emitem para a atmosfera, é considerada uma energia suja, sob um certo aspecto. Todas as outras são consideradas energias limpas. Agora, esse é um conceito bastante perigoso. Como você bem colocou, cada uma delas tem seus impactos ambientais. A hidrelétrica tem que alagar, para fazer solar e eólica tem um monte de materiais, plásticos, resinas, aço e assim por diante, assim como as turbinas e assim as turbinas a gás, que também emitem gás carbônico. Mas hoje a grande discussão é como a gente gera energia elétrica sem emitir gás carbônico para a atmosfera, porque a nossa cota de gás carbônico acabou. Não podemos mais, como humanidade, emitir. E como é que a Siemens Energy faz esse trabalho para reduzir a emissão de gás carbônico para a atmosfera globalmente? Globalmente, nós temos nossas metas, a gente tem metas de reduzir essas emissões. Te dou um exemplo. Globalmente, a gente já chegou quase 70% das nossas emissões reduzidas, que é as nossas metas. No Brasil, até bem mais que isso, com 75%, 76%, porque o Brasil é um ambiente muito bom para uso de energia renovável. A energia que a gente usa é renovável. Porque tem muito sol, muito vento? Muito sol, muito vento, e nós temos toda essa instalação de energia. E a outra alternativa que a gente faz é um jogo, é um fundo interno. Toda vez que um negócio nosso emite, ele paga para um fundo interno. Toda vez que alguém tem uma ideia de negócio, fala, eu vou descarbonizar usando tecnologia tal, ele pode pegar aquele fundo e usar aquele dinheiro. Isso chama-se preço interno de carbono ou internal carbon pricing. A gente tem usado essa tecnologia, essa forma de contabilidade interna com grande sucesso, porque a gente libera o ser humano para ser inovador, ter novas ideias, pensar em novas tecnologias. Mas o Brasil, apesar de ser um campo propício para a produção de energia verde, ainda está um pouco atrasado nesse processo, não? Porque a gente vê na Europa, por exemplo, até 2030 vão ser proibidos a venda de qualquer carro diesel, que no Brasil ainda está bem
longe de chegar nesse processo, não? Então, o Brasil não andou por essa linha, eu quero lembrar, por basicamente duas razões. A primeira é que no Brasil tem o etanol, que é um combustível verde, per se, do ponto de vista de emissões. Você planta a cana, tira o etanol e põe no carro, ou seja, é um CO2 biogênico. Na Europa, a maioria dos carros é diesel, o carro é diesel. Nós estamos acostumados aqui no Brasil que o caminhão é diesel, na Europa o carro é a diesel, todos eles. Então a questão poluidora dos carros na Europa ainda é mais severa. Mais do que isso, esse empurrão da mobilidade elétrica na Europa também se dá nos transportes públicos, nas ferrovias e assim por diante. Então, a Europa não tinha outra alternativa, o Brasil tem, que é o etanol. Por isso que não foi tão forte assim. Ainda assim, essa mudança para o elétrico na Europa está sendo contestada. Eles estão esticando esses prazos, porque tem impactos na produção de carro, nos empregos e assim por diante. Isso está sendo ainda debatido, André. E é sempre difícil também para você carregar o veículo, né? Tem autonomia, tudo. Devo dizer que a infraestrutura de carregamento na Europa e também nos centros urbanos brasileiros estão andando muito rápido, porque não é uma infraestrutura que demora tanto para construir. Mas sim, ela tem que andar, o consumidor tem que se acostumar, você tem uma série de atividades que são importantes. Está todo mundo acostumado a ir no posto, encher o tanque, essa coisa toda. Quando você vai no posto e demora, em vez de, 5 minutos para encher seu tanque, você demora 10, muda a sua forma de vida. Então, isso está sendo repensado. Veja que os carros elétricos estão todos já com umas novas tecnologias. Hoje você carrega um carro elétrico muito rapidamente. Então, existe uma relação com o consumidor que está muito importante. Eu acredito que a reação do consumidor, nossa, como cidadão, como pessoa, será o fator preponderante da gente salvar a humanidade do aquecimento global. A Siemens Energy trabalha também com energia nuclear aqui no Brasil. Quais são os riscos e as vantagens desse tipo de energia? A energia nuclear é uma excepcional energia, porque ela é estável, ela é profundamente confiável. Nós trabalhamos com energia nuclear aqui no Brasil, cuidamos de Angra 1 e Angra 2, e quando estiver pronto, Angra 3 também. É uma energia que a gente está vendo o mundo inteiro retornar a essa energia. Por outro lado, é uma energia de altíssima responsabilidade. Os investimentos para garantir que seja seguro, que o combustível usado seja colocado em lugar adequado, porque demora séculos para ele decair, são operações delicadas. Tanto que no mundo brasileiro, Angra 1, Angra 2, Angra 3 ainda são estatais. E a cadeia do urânio, por exemplo, é liderada pelas Forças Armadas ainda. Então, são tecnologias muito delicadas do ponto de vista de segurança, como ocorreu Fukushima, como ocorreu 3 Mile Island e assim por diante. Contudo, por causa dessa busca da redução dos hidrocarbonetos, a volta da nuclear é inexorável, está acontecendo pelo mundo todo, ocorrerá também no Brasil. No Brasil, quais que são os principais projetos da Siemens Energy? Nós atendemos uma quantidade grande de clientes. Os nossos maiores projetos nesse exato momento, um está terminando agora, que é a maior estação de geração térmica a gás da América Latina, o gás natural do Açu. Esse é um que a gente tem participação acionária. As várias linhas de transmissão pelo Brasil. O Brasil é um grande investidor de linhas de transmissão, ajudando clientes como Eletrobras, ISA, CETEP e assim por diante. O Brasil é grande investidor, o Brasil é grande, né? Então você tem que ficar ligando um lugar ao outro. E toda a área de petróleo offshore, as plataformas da Petrobras. A Petrobras é um dos produtores de petróleo mais limpo do planeta. Então ela gosta de usar sistemas eletrificados e usa muita tecnologia nos seus barcos de operação. E grande parte disso são equipamentos da Siemens. André, explica para mim, a Siemens Energy tem muitas parcerias com empresas locais e governos também? Temos. O que marca a nossa existência, e isso ocorre com energia no mundo todo, energia é uma decisão soberana dos países ou das regiões delas. Por exemplo, nenhum país deixa a sua energia na mão de alguém. É algo que a sociedade demanda dos governos. Então, a gente está sempre interagindo com os governos como? Fazendo projetos, trocando tecnologias, mostrando, fazendo cálculos de retorno para
para projetos, fazendo ideias de transferência de tecnologia e mostrando as grandes novidades. Em muitos países do mundo, certamente aqui na América Latina, o dono da infraestrutura, em geral, são estatais. É que no Brasil o marco regulatório andou de forma muito avançada e a vasta maioria do sistema elétrico brasileiro já é privado. Mas nós também atendemos estatais, como a CEMIG, como Petrobras, como Ecopetrol na Colômbia, como Pemex no México. Energia e o Estado Nacional são coisas que andam de mãos dadas. Então, sim, a gente tem sempre parcerias profundas com clientes privados e certamente com os países, os reguladores, os operadores nacionais do sistema, com contínua troca de tecnologia, investimento em inovação, investimento de P&D, porque essa é uma área... Então, o que é P&D? P&D, pesquisa e desenvolvimento, né? Essa é uma área de novos materiais, novos softwares, novos controles digitais. E como é que vocês conseguem transformar as regiões do Brasil? Olha, isso está acontecendo. Eu costumo dizer que o Brasil está à beira de uma transformação representativa. Se as nossas questões, por exemplo, tributárias, pós-reforma tributária, se consolidarem de forma eficiente, a gente parar com as guerras tributárias, o que trará as indústrias para uma certa região é a disponibilidade de energia boa, verde e barata. Eu costumo dizer que, portanto, o Nordeste tem muito potencial pela frente. Tem gente, tem energia boa, verde e barata e está perto dos mercados internacionais, por exemplo, da Europa. Eu acho que o Brasil está na beira de transformações estruturais de longo termo importantes por causa da sua energia. A energia verde ela pode trazer, então, transformações econômicas para uma certa região? Profundas para uma certa região, para o país, e está acontecendo. Veja que a eletrificação de aço verde ou do hidrogênio verde ou dos agora data centers para AI demandam grande quantidade de energia e verde. Poucos países têm essa riqueza na escala que o Brasil tem. Estrategicamente, o Brasil também tem um marco regulatório e um marco de regimento certamente democrático e de respeito a contratos, bastante robusto. O Brasil será palco de desenvolvimento de indústrias eletrointensivas. A inteligência artificial muda de alguma forma o mercado de produção de energias? Muda muito. A inteligência artificial, ela não só demanda uma quantidade grande de energia, mas muda também a forma com que o ser humano consumirá essa energia. A humanidade, antes de ir para verde ou não verde da energia, acima de tudo tem que gastar energia com mais eficiência. Desperdício de energia é um dos piores pecados da humanidade. E a AI ajuda muito isso. Você ter formas inteligentes de encontrar oferta e demanda no momento certo, sem desperdício, é algo que irá acontecer nos mercados energéticos brasileiros. Quanto que o Brasil desperdiça de energia hoje? Hoje eu não tenho esse número, mas o potencial de crescimento da eficiência energética brasileira é capaz de dobrar. Ainda. A gente analisa esses mercados de eficiência energética, o Brasil ainda pode dobrar a sua eficiência energética. O desperdício eu não tenho ele ainda, e depende também como é que a gente mede desperdício, né? Como é que vai ser a participação da Siemens Energy na COP30, André? De duas formas, André. Estaremos lá, eu estarei presente com a minha equipe em Belém, debatendo, são pavilhões temáticos, certamente estaremos no pavilhão de energia e transição energética, mostrando soluções. Essa é uma COP de implementação. A gente não tem que ficar prometendo nada, tem que mostrar quais as soluções que existem. A segunda forma, que é uma decisão importante, que a gente já vem planejando isso há algum tempo, em vez de levar um montão de gente lá para Belém, 100 executivos, executivas e tudo, a gente pegou esse dinheiro, 2 milhões de reais, e deu para o Instituto Federal de Ensino Técnico de Belém, para formar eletricistas, justamente profissionais da transição energética. São 2 anos de bolsa para 160 alunos e, por uma coincidência, o governo alemão foi lá e colocou mais 2 milhões junto com a gente para
colocar dinheiro nos laboratórios para o treinamento dessa moçada. Então, nós estamos participando de dois jeitos, indo lá, colocando nossas soluções, fazendo nossos debates e assim por diante, e também ajudando os alunos locais a estudar e serem técnicos da transição energética. E quando se investe no ser humano, como vocês vão fazer, qual que é o retorno que isso traz? Total. Hoje se fala, André, acabei de voltar da Climate Week de Nova York, hoje se fala de uma transição energética centrada no ser humano. A gente falou aqui que quem fará a transição energética é o consumidor consciente, capaz de fazer suas escolhas, mas é também aquela população que sentir que a transição energética melhora a sua vida. Empregos novos, prosperidade, riqueza, menos poluição do meio ambiente e melhor qualidade de vida. Essa coisa de centrar a transição energética no ser humano é a maior chance de sucesso que nós temos para fazer nessa COP. O Brasil acredita nisso. A COP 30 é a COP da implementação das verdades da realização dessa transição. O centro dessa história é o ser humano. André, vamos falar um pouco sobre sua carreira. Como é que foi sua jornada até chegar ao posto de vice-presidente sênior da Siemens Energy? Eu sou estudante de engenharia química pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Estudei também nos Estados Unidos, fiz mestrado em Nova York, em finanças e operações. Eu sempre trabalhei, André, com recursos naturais. Eu comecei no mundo de papel e celulose, em empresas brasileiras, passei por grandes consultorias internacionais e entrei nesse mundo das infraestruturas. Entrei como presidente da Siemens no Brasil há 8 anos atrás, me tornei o presidente para a América Latina há aproximadamente 5 anos atrás. É uma jornada de sempre fazer uma coisa, mundos se encontrarem. O mundo da tecnologia com o mundo, por exemplo, da infraestrutura. O mundo do ambientalismo, da vontade de fazer uma coisa diferente, com o mundo da energia. Fazer a tradução de um mundo para o outro sempre foi um papel que me atraiu. Esse encontro de mundos me ajudou muito na carreira, falar sempre várias línguas. O que você espera para os próximos 5, 10 anos para a Siemens Energy? A Siemens Energy e todo o setor de energia passa por um dos maiores períodos de prosperidade da sua história. A gente nunca viu isso antes. Então, eu espero que a gente continue a poder crescer, ter acesso a capital para continuar a expandir nossas operações, nossas produções, atender o mundo a partir do Brasil, com as nossas tecnologias. Isso eu tenho quase certeza que vai acontecer, porque está no nosso planejamento. André, te agradeço por participar aqui do JR Business. Muito obrigado. Obrigado, André. É um privilégio estar aqui com você. O JR Business fica por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um episódio especial. Lembrando que você pode acompanhar o programa na Record News, nas plataformas digitais da Record, ou ainda na versão podcast no seu tocador favorito. Até lá!